Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails com sugestões de convidados, pautas, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, converso com o professor Leonardo Sagrilo, professor do curso de Direito aqui da UFN, advogado. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Quero deixar sempre aqui o meu agradecimento à TV UFN, ao senhor, ao programa, e dizer que eu estou sempre à disposição, sobretudo quando é para conversar sobre temas tão importantes para a sociedade como é o direito, né? O direito, hoje em dia, eu duvido que exista qualquer dia que passe em branco sem que os grandes canais de imprensa não divulguem algo relacionado ao direito. Então, é importante esse mecanismo que a TV UFN, que o curso de Direito tem, para que traga uma visão a partir do que o direito efetivamente tem a contribuir com a sociedade, sobretudo nesses tempos em que a gente está tanto tempo em casa, então que tem acesso aí a uma análise a partir da técnica e da ciência jurídica. Obrigado pelo convite e me coloco sempre à disposição do programa. E o direito penal, esse direito maravilhoso, não, professor? Um direito cunhado na sangria do cotidiano, um direito extremamente fático. Lamentavelmente, eu lhe digo isso hoje, né? Não foi minha opção profissional, fui para o lado do direito civil, do direito processual civil, mas, assim, prezo a convivência com os penalistas, realmente entendo, assim, e penso que é uma área brilhante, uma área que seduz o nosso aluno. Vamos começar por isso, professor. O poder de sedução do direito penal em relação aos nossos alunos. O senhor acha que isso vem de onde? Eu só posso contar a minha experiência, né, professor? Eu sei que os alunos eles têm essa curiosidade em relação ao direito penal, e isso eu acho que está muito relacionado à questão fática, como o senhor traz, né? Todo mundo tem uma curiosidade para saber qual é a resposta que o Estado tem, né, quando um crime acontece, como é que funciona um julgamento. A gente é tão seduzido a esses seriados, a esses filmes norte-americanos que passam ali julgamentos, que passam histórias em relação a alguns delitos, e a gente quer saber, e no Brasil, como é que isso acontece? E aí, quando o aluno senta na sala de aula, no curso de Direito, professor, ele acaba enxergando o direito penal, aquilo que ele já traz das suas curiosidades, assistindo filmes, vivenciando ali, lendo os jornais, ele acaba percebendo que ali vai ser tratado efetivamente como é que é a resposta, como é que é o procedimento, como é que se dá um processo no Brasil, e isso acaba seduzindo ele. Sabe que eu, professor, eu decidi ser advogado criminalista, decidi que eu queria, escolhi isso para mim, um dia que eu fui assistir um júri, né? Eu sempre conto para os alunos isso. Era um júri que teve uma grande repercussão na cidade, e eu acabei indo lá assistir, e eu fiquei das 9 horas da manhã até as 11 horas e meia da noite ali assistindo, vidrado, percebendo cada instante. E o que mais me chamava a atenção era que tinha uma pessoa sentada no banco dos réus, em que contra ela falava o Estado, a partir do Ministério Público, um outro advogado, a imprensa, e no lado dela tinha alguém que falava a favor dela. No lado dela tinha um advogado. E quando eu vi aquele advogado, que o juiz passou a palavra para ele, e ele tinha aquele tempo para falar sobre aquela pessoa já absolutamente pré-julgada pela mídia, pré-julgada pela própria sociedade como um todo, eu percebi que eu queria aquilo ali para a minha vida, eu queria viver aquilo, aquela emoção, e a partir desse dia eu passei a contar os minutos para a minha formatura, para que eu pudesse exercer isso. Então, eu sei que de cada pessoa vai se manifestar de uma forma diferente, mas eu sei também que o direito penal ele tem esse poder de seduzir, e eu reputo isso justamente as vivências que o aluno traz e as curiosidades que ele traz antes de ingressar na faculdade. Então, eu posso dizer que hoje o direito penal, muitos alunos eles acabam durante a faculdade demonstrando uma predisposição a querer atuar no tribunal do júri, porque realmente é apaixonante, realmente é algo que chama atenção, mas depois que eles têm aula de processo civil ou
de direito civil com os professores também, que tornam a aula tão maravilhosa, eles acabam também indo para as outras áreas. Isso eu acho que é o mais interessante do direito. Ele acaba trazendo aí uma possibilidade, uma porta, independentemente dos teus gostos e das tuas análises em relação às matérias que são faladas ao longo do curso. O direito trata das coisas da vida, ele trata da vida, ele trata das relações humanas. Ele compõe uma ciência belíssima, não, professor? Uma ciência e interessante também sob o ponto de vista técnico. Queria te ouvir um pouquinho, aliás, sobre isso. Cada vez se fala mais e mais, claro que a gente já vem de uma tradição importante em relação a isso, mas cada vez se fala mais e mais na necessidade de um processo jurisdicional democrático, o que pressupõe um processo julgado por juízes imparciais. O que se tem a dizer sobre isso hoje, no ano de 2021, professor? Sabe, professor, que isso, com o julgamento recente que teve do ex-presidente Lula, isso surge de uma forma muito mais presente, né? Eu acompanhei com bastante atenção o julgamento que teve, e eu sempre digo, professor, a condição de existência de um processo penal e o porquê que existem tantas garantias, e o porquê que existe a necessidade de um Ministério Público forte, como é, titular da ação penal, a necessidade de uma defesa, tudo isso, todos os atos do procedimento, eles servem para uma coisa só, para resguardar a imparcialidade. Porque a necessidade de um julgamento imparcial, a necessidade de um julgamento por um ser que não tenha interesse na decisão, é a maior garantia que a gente pode ter. E aí algumas pessoas me perguntam, professor, mas tu confia no tribunal do júri, né? Porque eu tenho uma atuação bastante forte no tribunal do júri. Tu confia no tribunal do júri em que as pessoas chegam lá já acompanhando o Twitter, acompanhando as redes sociais, acompanhando as mídias tradicionais, em que muitas vezes a pessoa chega já no banco dos réus já com um pré-julgamento. E eles perguntam, tu confia no jurado mesmo assim? E eu confio muito no jurado, professor, e eu vou dizer o porquê. Porque essas situações de contato desse cidadão com a imprensa, com esses pré-julgamentos, isso o juiz também tem. O juiz é tão ser humano quanto o jurado, quanto como cada um de nós, e é impossível ele estabelecer aquilo que Lenin Streck escreve como marco zero, né? Ele não tem como chegar lá absolutamente distante do que está sendo tratado. Mas por que eu tenho uma confiança muito grande no jurado? E ela está... Eu vou responder isso de uma forma muito simples. Eu nunca vi jurado dar entrevista sobre nenhum caso. O que isso quer dizer? O jurado ele não precisa explicar. O jurado não vai colocar a sua cara no Fantástico para dizer o porquê que absolveu, o porquê que condenou. Então, a única responsabilidade que ele tem é com o seu dever democrático, o seu dever constitucional de julgar de uma forma imparcial, sem que depois, no outro dia, ele vire capa dos jornais, sem que no outro dia ele tenha a sua casa, muitas vezes, tomada ali na frente da sua casa por pessoas que não concordaram com a sua decisão, como aconteceu agora com as decisões que o judiciário tem dado em relação à pandemia. Então, o jurado ele não tem isso. O jurado ele vai lá, decide e ele sai de cena sem que o seu rosto seja conhecido, sem que a sua assinatura seja vigiada. E isso é um fator importante que me leva a confiar no jurado. Então, mas claro, não é somente no tribunal do júri que a gente tem que resguardar a imparcialidade. A imparcialidade, como eu disse antes, ela é a coisa mais importante. Ela é a condição de um processo penal que se propõe democrático, que se propõe dentro de regras, de garantias, hoje muitas vezes estão afastadas dos nossos convívios processuais, e isso nós devemos lutar, professor. Eu acho que não existe como nós falarmos em Estado democrático de direito, em democracia, em um Estado constitucional, efetivamente, se nós não termos a exigência de um juiz imparcial. E isso, na grande maioria dos casos, que é mais importante ressaltar, o juiz ele reconhece que ele não é imparcial de ofício, né? Na grande maioria dos casos, e nós temos essa cultura no Brasil muito importante, inclusive, que os juízes, quando eles percebem que eles não estão sendo imparciais, eles mesmos dizem que não são imparciais e passam o processo para o outro. Então, há uma necessidade da gente discutir isso, porque é a partir disso, eu não tenho dúvida nenhuma,
que a gente vai conseguir manter uma democracia, vai conseguir manter um Estado democrático e vai ter o direito sempre como aí o grande personagem desse Estado democrático de direito. O senhor já é frequentador assíduo aqui do programa. Em outras oportunidades, nós já conversamos muito sobre o Tribunal do Júri. Eu gosto de lhe ouvir falar sobre isso, eu assisto suas lives, professor. Eu leio o que o senhor escreve a respeito. E hoje eu gostaria de lhe fazer uma pergunta a respeito do Tribunal do Júri. Quanto que o senhor acha que tem de ciência ali? Se é 100% ciência? Se ele mescla ciência com coisas não científicas, com emoções, por exemplo? E o risco que isso representa, na sua opinião? Sabe, professor, que existiu tempo já que o Tribunal do Júri, que as pessoas falavam que o Tribunal do Júri é um teatro, né? As pessoas, os advogados, os promotores, eles usavam muito mais as emoções. Mas esse tempo ele já passou, né? Hoje o jurado é uma pessoa absolutamente por dentro de tudo que acontece. Hoje a gente tem jurados que são advogados, tem jurados que são estudantes de direito, tem jurados que a grande maioria acompanha as informações, mas a gente vive em uma sociedade onde a informação é muito importante, né? Então, passou já o tempo em que tu poderia, a partir dessas situações emotivas, né? Eu confesso para o senhor que eu nunca utilizei, assim, eu não sou uma pessoa que utilizo questões emotivas, assim, eu não sou uma pessoa muito emotiva nesse aspecto, e eu tento trazer no júri a maior parte da minha fala pautada efetivamente no direito, na tradição jurídica, né? Quando a gente vai falar com o jurado, por exemplo, para discutir uma qualificadora, não raras vezes eu trago o que um autor pensa, o que uma jurisprudência diz sobre isso, como forma a orientar o julgamento. Porque a gente não tem o jurado ali como alguém que está refundando o direito. O jurado tem que saber que ele faz parte, como um juiz, dentro de um sistema que não pode desconsiderar as decisões passadas que foram dadas sobre esse ponto aí, me valendo do Ronald Working, professor, o senhor que é mestre nisso, que é doutor nisso, que ensina os alunos sobre isso. Eu tento colocar o jurado dentro desse romance em cadeia também, né? Tento colocar o jurado como alguém que tem um comprometimento num direito que é contínuo, num direito que precisa trazer decisões vinculadas à sua própria tradição. Então, muitas vezes, eu tento trazer para os jurados decisões do Tribunal de Justiça, eu tento trazer livros, e muitos me criticam e dizem o seguinte: o jurado ele não decide conforme o que tu vai mostrar ali, é diferente de um juiz, ele não precisa fundamentar, mas eu tenho certeza que o jurado, assim como o juiz, ele tem uma responsabilidade histórica, ele tem uma responsabilidade de preservar o que está sendo decidido. Mas é claro, professor, ao mesmo tempo em que eu utilizo livros de direito e jurisprudência, muitas vezes a gente precisa falar de poesia, a gente precisa falar de literatura, a gente precisa falar de outras situações que muitas vezes não estão presas à ciência, mas que fazem parte do cotidiano. Porque o Tribunal do Júri, apesar de ser o tribunal que julga os crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes que atentam contra o direito mais importante que tem, que é o direito à vida, ele é julgado por pessoas. E muitas vezes esses crimes, eles são crimes que envolvem dores que essas pessoas já passaram. Então eu não posso retirar do meu cliente o direito de ter o jurado tendo essa noção de empatia, tendo essa noção da importância que esses sentimentos e que essas histórias que muitas vezes a literatura nos conta também, ou que uma poesia nos demonstra também, eu não posso tirar isso dentro daquilo que a Constituição coloca como plenitude de defesa. O advogado ele pode se valer tanto de uma situação, portanto, de literatura, de poesia, como também da própria ciência jurídica. Professor, lamentavelmente nosso tempo é curto. Eu já vou deixar alinhavado aqui uma nova conversa para a gente tratar exclusivamente do Tribunal do Júri, porque esse é um tema muito interessante sob vários pontos de vista. Agradeço o convite, as portas do estúdio aqui sempre abertas ao colega e um bom trabalho. Obrigado, professor. Eu quero novamente agradecer a TV UFN e me colocar à disposição. Para mim é uma alegria vir aqui conversar com o senhor, meu professor, e com os nossos telespectadores, porque eu sei que esse é um mecanismo que que leva a ciência até as pessoas, e acho que essa é uma grande, que o curso de Direito está de parabéns por esse grande passo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!